E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 e na aula de hoje a gente vai abordar o tema produto de solubilidade. A gente começa a contextualizar a importância de estudar produto de solubilidade demonstrando na esquerda a imagem da primeira descrição científica da presença de corais no litoral amapaense. Os corais são formados pela deposição de carbonato de cálcio através de diferentes espécies marinhas. E por eles serem formados por carbonato de cálcio, podem estar susceptíveis à variação de pH através da solubilidade de CO2 no meio ambiente ou ainda pelo aumento de temperatura. E na aula de hoje a gente vai começar a parte 1 da nossa disciplina, caracterizando o produto de solubilidade. Quando um sal é dissolvido em água, ele pode estabelecer diversas relações de equilíbrio químico. Se nós quisermos determinar essas relações de equilíbrio químico, nós utilizamos o termo produto de solubilidade. Imaginem a seguinte situação. Nós temos o cloreto mercuroso, Hg2Cl2, que em meio aquoso vai produzir íons Hg2, 2+, e 2Cl-. Se nós estivermos interessados em escrever a constante de equilíbrio dessa reação, ela é feita em termos do KPS, do produto de solubilidade. Então, nós a escreveremos da seguinte maneira. A constante de solubilidade do sal cloreto mercuroso vai ser igual à concentração de Hg2, 2+, vezes a concentração de Cl- elevado ao quadrado. Agora imaginem a seguinte situação. Se a solubilidade desse sal vai produzir X molar de Hg2+, e 2x molar de 2Cl-, e nós substituirmos essas expressões na constante de equilíbrio, nós seremos capazes de calcular a solubilidade desse sal. Então, em termos de constante de solubilidade, nós teremos que o KPS vai ser igual a X, a concentração de Hg2+, que é igual a X, vezes a concentração de Cl-, que é 2 vezes a concentração de Hg2+, 2x elevado ao quadrado. E se nós resolvermos esse problema para x, nós vamos encontrar que o KPS vai ser igual a 4x ao cubo. Se nós isolarmos x nessa expressão, então teremos o seguinte, que o KPS dividido por 4 vezes a raiz cúbica dessa expressão vai ser igual à solubilidade do cloreto mercuroso. Com isso, a gente é capaz de prever a solubilidade de determinados sais em determinadas soluções. Ou ainda, é possível de a gente prever qual será a solubilidade dependendo da concentração das espécies químicas que estão presentes no meio. Como o exemplo 1 mostra para a gente. O exemplo 1 fala o seguinte. Qual é a concentração de Hg2+ em equilíbrio com uma solução de cloreto de potássio 0,10 molar, contendo excesso de cloreto mercuroso que não está dissolvido em solução? Então, para isso, é importante a gente começar escrevendo a expressão. A gente tem o seguinte, que o cloreto mercuroso vai produzir os seguintes íons, Hg2, 2+, e 2Cl-. A concentração de Cl- ela é oriunda tanto da solubilidade do cloreto mercuroso, quanto da solubilidade do cloreto de potássio. Então, a gente pode dizer que na solução ela vai ser o valor total que foi produzido por essas espécies.
Então, se nós estivermos interessados em escrever a constante de equilíbrio ou KPS dessa solução, ela vai ser escrita da seguinte maneira. KPS vai ser igual a concentração de Hg2 vezes a concentração de Cl menos elevado ao quadrado. Como nós estamos querendo medir a solubilidade de Hg2+ na solução, então a gente vai isolar na equação e aí a gente vai ter o seguinte, que a concentração de Hg2 vai ser igual ao KPS dividido pela concentração de Cl menos elevado ao quadrado. O valor do KPS é possível a gente encontrar em diferentes tabelas e para o cloreto mercuroso ele tem um valor de 1,2 vezes 10 elevado a menos 18 e a concentração de Cl- é 0,10 molar elevado ao quadrado. Resolvendo esse probleminha, a gente encontra que a concentração de Hg2+ é igual a 1,2 vezes 10 a menos 16 molar. 1,2 vezes 10 elevado a menos 16 molar. Então, significa dizer que a concentração do íon Hg2+ é igual a 1,2 vezes 10 a menos 16. Agora vamos observar o segundo exemplo. E ele diz o seguinte: quantas gramas de iodato de bário, 487 gramol, podem ser dissolvidos em 500 ml de água? Considere a constante de solubilidade 1,57 vezes 10 a menos 9. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever essa reação do equilíbrio químico. Então, a gente vai ter o sal e iodato de bário, BaIO3, sólido, que vai se dissociar em meio aquoso e vai produzir os íons Ba2+, e 2IO3-. Se nós formos escrever a constante de solubilidade, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Em termos da constante de equilíbrio, o KPS vai ser igual à concentração de Ba2+, vezes a concentração de IO3- elevado ao quadrado. A reação informa para a gente que a concentração de Ba2+ é 2 vezes a concentração do íon iodato. Então vamos voltar na reação. Se foram formados X molar de Ba2+, então serão formados o dobro do íon iodato, ou seja, 2 vezes X de íons iodato. Substituindo esses valores na expressão do KPS, a gente vai ter o seguinte, que a constante de solubilidade vai ser igual à concentração de Ba2+, que é o valor de X, multiplicado pela concentração de IO3-, 2x, isso tudo elevado ao quadrado. Então, resolvendo, a gente vai ter o seguinte, que o KPS vai ser igual a 4x ao cubo. Isolando x, a gente vai ter que a raiz cúbica do KPS dividido por 4. Se a gente encontrar o valor de x, a gente encontrou a solubilidade de Ba2+, multiplicando por 2 é a solubilidade do IO3-, e o valor de x também representa a solubilidade de BaIO3 do BaIO3-2, que é o iodato de bário, do sal propriamente dito.
Então, o que resta para a gente? Substituir esses valores na expressão, né? Então, a gente sabe que x vai ser igual a raiz cúbica do KPS, 1,57 vezes 10 a menos 9, dividido por 4, que vai dar um valor de 7,32 vezes 10 a menos 4 molar. Encontramos a solubilidade do sal, mas não é isso que exatamente esse problema está pedindo. Ele está pedindo para determinar a quantidade em gramas que serão dissolvidas em 500 ml de água. Para nós encontrarmos a massa, a gente vai utilizar a seguinte expressão. A massa em gramas do iodato de bário vai ser igual à concentração molar da espécie. Então, a gente vai ter 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro, multiplicado pela massa molecular da espécie, 487 grama por mol, multiplicado pelo volume da solução em litros. Então, 0,500 litros. Se nós fizermos a análise dimensional, é possível a gente perceber que litro vai simplificar com litro, mol vai simplificar com mol, e o resultado a gente vai ter em gramas. Então, a massa da espécie vai ser igual a massa de BA e O32 vai ser igual a 0,174 gramas. Com isso, a gente resolve o problema. Então, galera, essa primeira parte a gente termina aqui e aguardem o próximo vídeo para nós trabalharmos a parte 2 do produto de solubilidade.